Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Gente, chegou terça-feira, hein? Fecha os teus olhinhos, vamos agradecer a Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por mais esse momento na tua presença, muito obrigado porque o Senhor nos presenteou com mais este dia, mas te pedimos a tua proteção, Senhor, conosco, amém. Amém, meus amores. Gente, nós hoje temos aula de matemática, olha, é verdade, nós temos aula de matemática. Temos também o nosso livro de reforço, tá certo? Temos o livro de reforço. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre medidas de comprimento, tá certo? E múltiplos e submúltiplos, tá certo? Do metro. Então, nós iremos fazer a página 97 a 99, tá? 97 a 99. Nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de comprimento, os múltiplos e os submúltiplos do metro, tá? Vamos lá. Empregamos a medida de comprimento para medir distância entre lugares, né? A altura das pessoas, as dimensões dos terrenos, a largura e o comprimento de uma sala, de tecidos, de cordas, rendas e por aí vai, né? O metro é a unidade fundamental, ou seja, é a unidade padrão das medidas de comprimento. E nós o representamos com a letra M, tá? Mas a representação dos sistemas de medidas deve ser sempre com letra minúscula, tá certo? Então, nós temos alguns instrumentos, tá bom? Que utilizamos para medir comprimento. Então, eu tenho aqui, ó, a régua, tá? A régua é um instrumento, tá certo? Que eu posso medir comprimento, a régua. Eu tenho também, né, a trena, ó, eu tenho também a trena, tá certo? Que também é um instrumento, tá certo? De medida de comprimento. Mas nós temos a escala, nós temos o metro, né? Nós temos a fita métrica, tá certo? Mas a tia trouxe aqui para nós a trena e trouxe a régua. Legal? Mas vamos ver, gente. Ó, eu vou apresentar para vocês uma tabela com as principais unidades de medida de comprimento, tá certo? Como a unidade de base, nós temos o metro. Nós temos a unidade de base, é o metro. Logo, nós vamos conhecer também quem são os múltiplos e os submúltiplos, tá? Porém, gente, é muito importante que nós venhamos saber os nomes dos múltiplos e dos submúltiplos, né? Por quê? Porque nós vamos trabalhar a conversão, né? Vamos trabalhar o deslocamento de vírgula, tá certo? Então, nós precisamos saber quem é quem. Precisamos saber conhecer os nomes. Precisamos conhecer os nomes dos múltiplos e dos submúltiplos e também precisamos conhecer as siglas, né? E o que seria siglas? Siglas são palavras, tá certo? Como ela é, porém abreviadas, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver o seguinte, a tia fez uma tabela, tá certo? Aqui. Eu vou mostrar a vocês, ó. Vou mostrar a vocês aqui os múltiplos, tá certo? Aqui nós temos os múltiplos. Então, eu tenho aqui quilômetro, tá certo? Quilômetro representado pela letra km, certo? Quilômetro, a sigla km. Ó, e ele vale quantos metros? 1000 metros, tá certo? Nós temos também o hectômetro. E aqui ele está representado, qual é a sigla do hectômetro? HM, 100 metros. Nós temos aqui também o decâmetro, tá certo? Olha a sigla DAM, 10 metros, tá certo? Esses são os múltiplos, tá bom? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Nós temos aqui a unidade de base, que é o metro, tá certo?
Vamos conhecer agora os submúltiplos do metro. Quais são os submúltiplos do metro? Decímetro, ó, equivale a 1/10, ou seja, uma parte de 10, tá certo? Nós temos o centímetro, que é 1/100º ou uma parte de 100, e temos aqui o milímetro, representado pela letra MM, um milésimo ou uma parte de 1000. Então, os submúltiplos são quem? Decímetro, centímetro e milímetro. Decímetro, centímetro e milímetros, tá certo? Então, aqui estão as siglas, ó. DM, CM e MM. Tá certo, meus amores? Esta aqui, tá certo? É a tabelinha que a tia fez das unidades de medida do metro. Eu fiz aqui uma tabela também para a gente entender como é que a gente vai fazer, tá certo? Então aqui, ó, gente, presta atenção. Quando eu quero transformar, ó, transformar o meu número de milímetro, presta atenção aqui, quando eu quero transformar de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Quando eu quero de centímetro para metro, eu vou dividir por 10, tá certo? Quando eu quero, ó, de metro, eu quero transformar para decâmetro, eu divido por 10. De decâmetro para hectômetro, eu vou dividir por 10 também. De hectômetro para quilômetro, eu vou dividir por 10. Quando eu quero multiplicar quilômetro, quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Aí eu quero transformar de hectômetro para decâmetro, vou multiplicar por 10. De decâmetro, eu quero transformar em metro, vou multiplicar por 10. De metro, eu quero transformar em centímetro, vou multiplicar por 10. De centímetro, eu quero transformar em milímetro, vou multiplicar por 10. Tá certo, meus amores? Olha, gente, no final da aula nós vamos ter um vídeo, tá bom? A tia explicando como converter, tá certo? As vírgulas, como deslocar, na verdade, como deslocar a vírgula em um número, tá? Como passar de metro para centímetro, de quilômetro para milímetro. A tia vai explicar tudo nesse vídeo, bem explicadinho para vocês entenderem, tá certo? Nós vamos para o primeiro quesito e depois nós vamos ver como vai ficar, tá certo? No vídeo, tá bom? Vamos lá, nós vamos para o nosso primeiro quesito. Bora lá. Vamos lá para o nosso primeiro quesito. Deixa a tia procurar só a minha canetinha. Primeiro quesito. Achei. Bora lá. O que é que nós vamos fazer? Na página 97 você vai completar. Complete. A unidade fundamental para medir o comprimento é aí você escreve, letra B. O metro é a unidade das medidas de, e aí você completa. Seu símbolo é, que letra? O símbolo do metro. O decâmetro, o hectômetro que eu já disse, e são múltiplos do metro. Os do metro são, aí você vai completar, tá certo? Então, A, B, C, D, E, F, G e H, tá bom? Segundo quesito. Cadê o meu segundo? Segundo. Hoje eu tô toda atrapalhada. Bora lá, o segundo. Escreva quilômetro ou metro para as medidas adequadas. Então, para medir a sua altura, você vai usar quilômetro ou metro, tá certo?
Para medir a altura de uma árvore, você vai usar 1 quilômetro. 1 quilômetro tem o quê? 1000 metros, né? Será que uma árvore tem 1000 metros? Não. Então, para medir a altura de uma árvore, você vai usar quilômetro ou metro. Distância entre duas cidades, quilômetro ou metro. A altura de um edifício, largura de um campo de futebol, distância entre Recife e Salvador. E aí você vai usar ou quilômetro ou metro. Terceiro, veja o projeto para a construção de uma estrada. Então, aqui eu tenho um projeto, tá certo? Primeiro trecho tem 2.121 metros. Segundo trecho tá completo. E o terceiro trecho tem 1.342 metros. Então, a distância total de A e B é 5.560 metros. Então, a letra A, qual é a distância entre o ponto A e o final do segundo trecho? Aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar os 5.560, tá certo? Subtrair pelo ponto B. Quem é o ponto B? 1.342. E aí, você vai dar a resposta, tá? Letra B, qual é a extensão do segundo trecho? Aí você vai, qual é a extensão do segundo trecho? Aí você vai pegar justamente o valor que deu na letra A. Você não resolveu a letra A. Então, o teu valor que deu, quando você subtraiu a tua resposta menos o trecho A. Tá certo? Então, você aqui na letra A subtraiu 5.560 menos 1.342. Aí deu uma resposta. Essa resposta você vai colocar na letra B menos o trecho da letra A. E aí você vai ter essa resposta, tá certo? Vamos para o nosso terceiro quesito. Terceiro não, nós vamos para o quarto, né? Quarto quesito. Vamos ver. Coloque em prática o seu conhecimento completando o quadro abaixo. Então, aqui eu tenho múltiplos, unidade principal, que é a unidade principal? O metro, né? E os submúltiplos. Então, eu quero saber quais são os múltiplos, tá certo? Quais são os múltiplos? E eu quero saber quais são os submúltiplos. Você vai botar somente as siglas, tá bom? Você não vai colocar o nome todo, só as siglas, tá? Quinto quesito. Qual é a unidade de medida de comprimento mais adequada para medir a espessura de uma moeda? O comprimento de um quarto. A distância entre Olinda e Recife, a altura de uma cadeira, a largura de uma sala de aula, o comprimento de uma caneta. Então, qual é a unidade adequada para medir todos esses objetos? E aí você vai dizer, tá certo? Sexto quesito. Cadê o 6? Vamos lá, sexto quesito. Arthur é um atleta e hoje ele irá correr em torno de um parque de formato retangular com 870 metros de comprimento e 760 metros de largura. Ganha essa corrida quem conseguir chegar primeiro, depois de dar 5 voltas no parque. Quantos metros Arthur irá correr, tá certo? E aí você vai somar, tá certo? 800, né? 870. Você soma 870 duas vezes. Você coloca 870 em cima, 870 embaixo. E ainda coloca 760 mais 760. É uma soma, tá certo? E aí, quando você der esse resultado da soma, você vai multiplicar por 5, tá bom? Vamos para o nosso sétimo quesito.
represente as medidas abaixo. Veja o modelo, ó, 5 metros e 7 centímetros, 2 quilômetros, 250 metros, 65 centímetros, 16 decímetros, 9 metros e 28 milímetros, tá? Então, 5 metros e 7 centímetros equivale a 5,07 metros, tá certo? Então é só você seguir a tabelinha que a tia vai explicar daqui a pouco no vídeo. E aí você vai saber como fazer este quesito, tá bom? 8º. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1, 8 metros 9 centímetros. 2, 9 quilômetros 254 metros. 3, 15 centímetros. 4, 582 milímetros. 5, 17 decímetros. 6, 4 metros e 32 centímetros. E você vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Nono quesito. Complete a escada escrevendo os símbolos das unidades de medida, tá certo? Então aqui tem uma escada, você vai observar as unidades de medidas e você vai colocar na escadinha, tá? 10º quesito. Observe a altura de cada criança e coloque-as em ordem do mais alto ao mais baixo, escrevendo seus respectivos nomes e alturas, tá certo? Então, você vai começar do maior para o menor, tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro de matemática, tá? Nós vamos agora para o nosso livro de reforço. Vamos ver o que nós vamos fazer no livro de reforço. Vamos ver qual é a página, né? De reforço. Gente, a nossa página de reforço é 135 e 136, tá? Essas páginas que nós iremos fazer. O nosso primeiro quesito que nós iremos fazer. Bora lá. Escreva os símbolos das seguintes unidades de medida. Aí eu tenho milímetro, centímetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro e decímetro. Aí você vai colocar os símbolos, as siglas, tá certo? 2. Segundo quesito. Complete. 1 milímetro tem quanto? Aí você vai fazer 1 quilômetro, 1 hectômetro. Aí você vai colocar quanto equivale cada medida dessa, tá certo? Terceiro quesito. Um centímetro é igual a 10 milímetros. Então, você vai completar. 6 centímetros equivale a quantos milímetros? 5,8 centímetros equivale a quanto milímetro? Aí você vai, é só você seguir o vídeo que a tia vai passar daqui a pouco, tá certo? 9 centímetros é igual a quantos milímetros? 100 milímetros é igual a quantos centímetros? E aí você vai dar só a resposta, tá? Vamos para o nosso quarto quesito. Com a ajuda de uma régua, trace segmentos de retas com as medidas, tá certo? Então aqui eu tenho as medidas AB, que é igual a 6 centímetros. Você vai com a régua, com a sua régua, né? Que a tia nem sabe onde ela tá aqui. Então, com a régua, você vai medir 6 centímetros, tá? De um lado para o outro, A e B. Lembrando que essas duas letras, a que fica na ponta e a que fica na outra é letra maiúscula, tá bom? E você vai medir 6 centímetros com a sua régua, tá bom? Aí na outra, a mesma coisa, 4,8 centímetros. Aí a outra, 40 milímetros. E aí, por aí vai. Você vai medindo, tá bom? Quinto quesito. Ligue
cada comprimento à sua medida. Então, aqui eu tenho 2 metros e 50 centímetros, 5 milímetros, 3 centímetros, 60 centímetros. E aqui tem comprimento de uma abelha, altura de uma cadeira, comprimento de uma borracha, largura de 1/4. E aí você vai só ligar. Tá certo, meus amores? Gente, daqui a pouco vai ter o vídeo, né? Vocês vão assistir como é que vocês vão fazer, como é que vocês vão deslocar as vírgulas, né? Numa conta. Mas, ó, beijo no coração. Vamos para o vídeo.